Olá, pessoal, muito boa noite a todos que estão conectados conosco, que curtem as nossas reflexões, a página Sementeira Espírita, a página do Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos rogar a Jesus nesse instante que nos abençoe, nos inspire e leve a cada um do planeta Terra, especialmente aqueles que estão hospitalizados em leitos de dores, em casa, nas ruas. O amor de Jesus chegue a todos eles com certeza disso. A nossa reflexão de hoje é uma continuidade do livro Caminho, Verdade e Vida, uma obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E o segundo capítulo, Emmanuel vai nos trazer o capítulo 21, versículo 22 do Evangelho de João, onde Jesus diz a João: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então vamos entender um pouquinho desse versículo. Por que Jesus disse isso a Pedro? De que Jesus estava falando? Então, nós verificamos que essa passagem ocorreu. Jesus já havia sido crucificado. Foi uma das aparições de Jesus aos seus apóstolos. Então, Jesus se materializa e aparece aos apóstolos numa praia, e ali, num diálogo com Pedro, Jesus fala para Pedro que haveria de chegar um momento em que ele, já velho, seria preso e morto, mostrando a Pedro mais ou menos com o que o esperava futuramente. Então Pedro questiona Jesus naquele instante: o que será de João? E João era um discípulo mais jovem, um apóstolo mais jovem, e é aí que Jesus responde para Pedro, quando Pedro questiona sobre o que será o futuro de João. E Jesus lhe responde, como está lá no versículo: se eu quero que ele, João, fique até que eu venha, até que te importe a ti? Segue-me tu. Muito interessante, né? Porque Emmanuel vem nos alertar, lá no capítulo do Caminho, Verdade e Vida, que nas tarefas do dia a dia, na convivência diária, nas comunidades de trabalho, nos grupos de trabalho, em qualquer religião, no trabalho cristão, nós percebemos muitos companheiros nossos altamente preocupados com a tarefa, com a nossa tarefa. E também nós nos comportamos muitas vezes altamente preocupados com a tarefa do outro. Emmanuel ressalta bem essa palavra, altamente, ou pelo menos ela ressalta aos nossos olhos, altamente preocupados com o que o outro, nossos irmãos de luta, está fazendo. E o que nos chama a atenção não é de nós estarmos preocupados com a tarefa do outro, não, porque essa preocupação é muito natural, não é? A gente quer que o outro acerte, que faça o melhor, que a gente siga juntos.
Mas o altamente preocupado é que nos ressalta aos olhos. Porque quando a preocupação é muito excessiva, é muito alta, ela pode nos travar. Se nós ficamos excessivamente preocupados com o trabalho do outro, nós perdemos às vezes o foco no nosso. Nós ficamos às vezes aflitos e gastamos muita energia nessa preocupação com o outro, esquecendo por vezes a tarefa que nos cabe. Isto não quer dizer que nós devemos abandonar o outro nas suas aflições. Não é ser indiferente ao outro, mas é não se envolver de tal forma que prejudiquemos a tarefa do outro e nem prejudiquemos a tarefa que nós estamos realizando. Às vezes, essa preocupação excessiva acaba atrapalhando o outro e a nós. Então, nós não podemos atrasar ou definir o nosso passo pelo ritmo do outro. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento, a sua facilidade e dificuldade, a sua responsabilidade no sentido de conseguir realizar aquela tarefa. Tinha um companheiro meu de trabalho que a gente brincava muito. Então, quando eu pegava muito no pé dele, ele dizia assim para mim: não acerte o seu relógio com o meu. Isso queria dizer, o que ele queria me dizer é: não siga no meu ritmo. Não acerte os ponteiros do seu relógio com o meu. Não fique dependendo de mim. Eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu ritmo e eu vou fazer do meu jeito. Então, muitas vezes, o outro, aquela pessoa, aquele companheiro, ele não quer ou ele não pode seguir no mesmo ritmo. E isso nós devemos respeitar. Não podemos abandonar o nosso ritmo, o ritmo da nossa caminhada, mas respeitar o ritmo do outro. Vocês já imaginaram se o apóstolo Paulo deixasse de seguir Jesus porque todos os seus companheiros, inclusive o seu próprio pai, não queria seguir com ele? Quando Paulo se converteu, o seu próprio pai o colocou para fora de casa, né? Então já imaginou se Paulo falasse assim: ah, então eu vou esperar meu pai me aceitar para depois eu começar a realizar minha tarefa? Lembro-me que Chico Xavier dizia já no final da sua existência física, que se ele fosse esperar as melhores condições para ele seguir, para ele começar, ele não tinha começado até hoje. Mas isso, o respeito ao outro, ao ritmo, à tarefa que ele está executando, não significa abandonar. Não significa desprezar. Pelo contrário, é respeitar, auxiliar naquilo que a gente conseguir, ou aceitar o auxílio e seguir adiante. Vocês podem observar lá no Evangelho que Jesus não parou para convencer ninguém. Você já imaginou se Jesus parasse para ficar tentando convencer a pessoa a segui-lo? Talvez ele tivesse na primeira pessoa que ele tivesse encontrado, parado ali. Então ele não convenceu, não procurou convencer ninguém. Ele semeou, ele convidou, entregou os convites ao Espírito imortal e seguiu adiante. Então, em qualquer tarefa, em qualquer esforço de melhoria,
Se cada um de nós nos esforçássemos mais cuidando dos nossos objetivos, com sinceridade e fazendo o nosso melhor, o resultado pessoal será muito mais positivo. Não é fazer o possível, não. Ah, vou fazer o possível. Não é. Não é assim. Quando a gente fala que vai fazer o possível, é porque a gente não está ainda engajado na luta. Eu vou fazer o meu melhor. O melhor que eu posso. Vou dedicar esforço. Vou concentrar energias para realizar melhor. Então, nós precisamos entender no processo da evolução que cada um de nós somos espíritos diferentes, com necessidades diferentes e convocados para tarefas diferentes. Como diz Emmanuel ao Chico e para nós todos, nós somos apenas pregadores de cartazes, convidando para a construção do reino de Deus em nós mesmos. Por isso, nós não podemos muitas vezes ficar juntos um ao outro pregando cartaz no mesmo lugar. Nós vamos pregar os mesmos cartazes, fazer os mesmos convites, mas com dizeres diferentes, cada um no seu espaço, cada um no seu lugar. Lembro uma vez também que Divaldo, muito entusiasmado no começo da sua mediunidade, procurou o Chico e disse ao Chico: olha, quem sabe a gente é junto e faz um trabalho junto. E o Chico disse a ele, né? Nós somos como postes, não podemos ficar juntos. Não adianta colocar dois postes juntos. É preciso que cada poste fique no seu lugar, procurando levar a luz do bem, fazendo o melhor possível. Então, cada um de nós tem a sua importância, ainda que pequenininho, né? Nós somos pequenos pregadores de cartazes que traz uma mensagem do bem. Pequena, né? Mas na engrenagem do universo, cada pecinha tem a sua importância fundamental. Mas às vezes a gente se esquece disso e prefere ficar focado no que o outro está fazendo. E muitas vezes numa crítica destrutiva do que o outro está fazendo. Ah, porque aquele outro lá se perdeu, está desviado. Então Jesus vem nos lembrar que quando a gente acontecer isso, a gente precisa olhar para nós, tirar o cisco que está no nosso olho primeiro, para depois olhar o defeito do nosso próximo, a dificuldade do nosso próximo. Então é preciso colocar clareza, tirar o cisco dos nossos olhos, para que a gente enxergue melhor, veja melhor a nossa tarefa, aquilo que nos cabe, né? Essa tarefa muitas vezes é exterior, essa tarefa precisa essencialmente ser interior. E veja melhor tudo que nos rodeia. Assim, nós podemos nos colocar no lugar do outro, entender a dificuldade do outro. A gente observa muitos companheiros, é a gente mesmo, né? Nós mesmos, tomando rumos diferentes. Mas é preciso perceber que a gente tenta executar as nossas tarefas com dedicação e amor. Não vamos olhar para o outro com críticas, com desânimo, desanimando a pessoa. Às vezes a pessoa está fazendo um esforço tão grande para conseguir aquilo e a gente chega lá e joga um balde
de água fria, né? Sendo que a gente deveria levar o nosso apoio, levar a nossa energia positiva, dar a nossa compreensão, oferecer o auxílio, se aquela criatura assim o quiser, a toda e qualquer tarefa do outro nas dimensões do bem, sem julgar. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para exigir que o outro faça assim, dessa forma ou de outra forma, assim ou assado? Porque nós não sabemos as dificuldades que o outro passa. Emmanuel, ainda nesse capítulo, ele nos alerta que às vezes esse companheiro que a gente não está entendendo, ele está modificado apenas ao nosso olhar. Olha que interessante. Está modificado apenas aos nossos olhos, porque nós não estamos na pele dele, não estamos no lugar dele, mas nos sentimos no direito de julgarmos, criticarmos e às vezes aquela criatura que estava indo tão bem, tão animada, fazendo o seu trabalho bacana, né, com dedicação, desanima por uma palavra de sombras nossa, porque nós não entendemos na grande maioria das vezes, que a realidade do outro não é a mesma nossa. Quantas pessoas não criticaram e julgaram o apóstolo Paulo? Entre os seus próprios companheiros. Né? Quando Paulo resolveu levar a mensagem do Evangelho aos outros povos, aos gentios, por exemplo, que muitos achavam que os gentios não eram merecedores de ouvir a boa nova, o Evangelho, Paulo não teria ido se tivesse ouvido essas pessoas, os seus próprios companheiros. No entanto, ele não ficou preso a um só local. E aí, o que os companheiros falavam dele? Ah, Paulo não entendeu nada, ele está desviado do caminho, não é isso que Jesus quer, né? Jesus quer que a gente fique só aqui, né? Então, pessoal, ao invés de nós criticarmos a quem quer que seja, que está fazendo um esforço enorme de melhoria espiritual, às vezes toda essa tarefa que eu estou dizendo aqui, ela é íntima. A pessoa às vezes começa a fazer esforço de melhoria íntima. E às vezes a gente, ao invés de ajudar essa pessoa, a gente vai lá e desanima. Que isso, rapaz? Você está querendo ser santo? Larga disso, né? A gente desanima aquela pessoa que está fazendo um esforço enorme. Então, a palavra é compreensão. Vamos utilizar a compreensão em nossas vidas para entender melhor o outro, na sua postura, no seu esforço de melhoria, na sua tarefa, e vamos nos colocar à disposição para ajudar, ao invés de criticar. Crítica só funciona se for muito doce, se for para elevar, se for para ajudar, para destruir, para subjugar, não funciona. Muitas vezes a gente faz uma crítica pesada, uma crítica dura, uma crítica que fere, que derruba, que desanima. Desanima exatamente o que aquele companheiro está procurando fazer de melhor, mesmo lutando com seus conflitos e com suas dificuldades íntimas. Porque será que nós temos condições de julgar alguém? Nós conhecemos todos os ângulos que nos permita olhar, um olhar total sobre o outro. Por isso que Emmanuel diz que ele está modificado, ele está desviado só no nosso olhar, né? E Jesus já nos alertava lá em João, no capítulo 8, versículo 15. Vocês julgam segundo a carne, segundo as aparências. Eu a ninguém julgo. Olha,
Jesus a ninguém julga. Quem somos nós para nos colocarmos na condição de julgadores? De determinar para uma pessoa, é assim que você tem que fazer, ou é assado que você tem que fazer. Você não pode seguir assim, você não pode fazer desse jeito. Será que nós também, em nosso esforço diário de melhoria, não nos enganamos? Será que muitas vezes nós não paramos para pensar e falar, rapaz, eu acho que eu estou pisando na bola aqui, deixa eu ajustar o rumo, né? Então, pessoal, não vamos nos esforçar para não criar empecilhos, para não ser pedra de escândalo para ninguém. Emmanuel ainda nos alerta que talvez o que pareça queda para nós, o que pareça deserção, seja apenas novos caminhos que Jesus solicitou, indicou a esse ou aquele irmão, que nesse momento parece distante de nós. O nosso olhar é muito limitado. Por isso, vamos parar de olhar para o outro com exigências e condenação. A nossa tarefa, a nossa missão é fazer o melhor na dedicação do bem. Porque nós estamos sempre no melhor lugar, no melhor momento, para que a nossa tarefa tenha êxito pelo nosso próprio esforço e pela misericórdia de Jesus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Jesus, que tem aceitado os nossos deslizes, os nossos enganos, tropeços, mas sempre, o que a misericórdia faz? Joga a gente para frente, anima, mostra onde que a gente pode melhorar, sem críticas que nos derrubam. Nós não temos a visão da espiritualidade. Muitas vezes o nosso olhar para aquele irmão que a gente acha que desertou, que se desviou no caminho, é o correto. No entanto, para o olhar de Jesus, para a misericórdia divina, ele simplesmente foi convocado a um novo caminho, a um caminho que às vezes nós desconhecemos. Isso, uma grande parte dos nossos julgamentos e condenações é porque muitas vezes a gente se acha que nós temos a capacidade de controlar a obra que não é nossa. Às vezes nós começamos a achar que nós somos senhores da vinha, né? E que os trabalhadores, os espíritos que aqui estão encarnados, são nossos servidores. Quantos companheiros nossos na nossa convivência está tentando ser melhor? E na nossa vaidade, em acharmos que nós somos senhores da vinha, nós abafamos o trabalho do outro, naquilo que ele se propõe para fazer no bem, por nos acharmos que nós somos o dono da verdade absoluta, o dono da razão, né? Então, se eu não puder falar algo que auxilie, que ajude, silencie e ore. O Senhor da vinha é Jesus. Ele é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas. Cada um de nós sabe o esforço e a dificuldade. E ele nos ensinou que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Porque conhece a cada um. Sabe que cada um está no seu próprio tempo, no seu próprio espaço de esforço e de aperfeiçoamento. Então, trabalhemos cumprindo os nossos deveres, fazendo o nosso melhor e buscando melhorar sempre. Não vamos nos preocupar se a nossa tarefa é pequena, é grande ou é média. Nada disso importa. Qualquer tarefa é importante na seara do Cristo. Toda semente do bem, semente do bem, florescerá e dará flores e frutos para o bem de todos. Fazendo a nossa parte da melhor forma possível,
com certeza a gente vai entender que o outro também está tentando fazer da melhor forma possível. Nós nos colocaremos sempre no lugar do outro. Tem muito trabalho para fazer, gente. Não dá para a gente ficar travado. Não importa o tamanho desse trabalho. Não importa se esse trabalho vai ter evidência no mundo, principalmente agora com a tecnologia nas redes sociais. Não importa se ele vai ter evidência. Porque os grandes heróis, né, diz Emmanuel, muitas vezes está no anonimato, no silêncio. Às vezes a gente olha um camarada e fala, nossa, tem não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais. E quem faz a diferença é aquela dona de casa humilde, ali dentro do seu lar, que nem sabe o que é um computador, né? Então, não importa se vai ter evidência ou não. O que importa é que a gente faça o melhor. Resumindo, isso tudo é a velha e boa frase. Vamos parar de cuidar da vida dos outros, né? Vamos trabalhar para sermos cada dia melhor, levando luz, alegria, esperança. Nossa, quanta nesse momento que estamos vivendo de tempestades, né, que movimentam o nosso íntimo para mostrar onde a gente precisa melhorar, precisamos levar alegria, esperança, luz onde estivermos. Se alguém parece perdido ao nosso olhar mortal e falível, lembremos-nos de Jesus. Que te importa a ti? Segue-me tu, fazendo a parte que te cabe. Seja compromissado com aquilo que decidiu fazer na obra do bem. Muita paz. Até o próximo sábado com mais uma reflexão, que possamos aproveitar esse conteúdo para rever o nosso posicionamento e ser cada dia espíritos melhores. Boa noite aqui a nossa Elina Nascimento, ao Jocelírio e a todos aqueles que estiveram conectados conosco. Um grande beijo, muita paz a todos e até o próximo sábado. Que assim seja.